Bom dia! Bom dia! Estamos felizes com a prova? Não. Não? Sim. Uns sim, uns não, ok. Tem uma notícia meta. Quarta-feira não vamos ter prova. Não sei se isso é bom. Oh, nossa, tristeza, gostei. Estava esperando, na verdade estava com medo que ia ser uma notícia muito feliz isso. Mas é bom que não é tanto. Vamos ter a prova de álgebra na semana que vem. Ok? Peraí, isso é ruim ou bom? Eu não sei, porque quanto mais tempo passa, mais conteúdo é. Não sei. Tá, ok. Quanto mais tempo passa, mais conteúdo você vai entendiar. Isso é um fato também. Pois é dois lados sim. Algum motivo para isso que seja do nosso interesse? Não. Mas eu acho que vai acabar sendo melhor. A ideia é sempre essa. Vamos começar com uma aula de álgebra e talvez trocar no meio. Na verdade, seria uma boa trocar no meio, conseguir trocar no meio. Então, vamos tentar ser assim, lembrar rapidinho o que a gente está estudando. Desde o início, ok, a gente estudou grupos, não quero fazer tanta revisão, mas a gente estudou uma específica estrutura algébrica chamada grupo. Daqui a pouco a gente vai estudar mais. A gente conheceu pouco umas outras palavrinhas, tipo monoide, talvez, ou semigrupo no início. Mas a partir desse ponto a gente está focando na teoria dos grupos. E lá uma das primeiras coisas assim legais que a gente definiu foram o que são os subgrupos. Isso serve também como pequena revisão para a prova que está chegando. Os subgrupos. O que significaria gerar um grupo a partir de um subconjuntinho dele. Isso é bem relacionado com subgrupos. E a gente viu que certos subgrupos são tão legais que a partir deles a gente consegue particionar nosso grupo em uma partição, certo? E em tal forma que a própria partição acaba sendo um grupo também, que seria o grupo quociente. Então, a partir dos grupos, a gente chegou na ideia de subgrupos e também o que significa de gerar um grupo a partir de um subconjuntinho dele. E chegamos também na ideia de quociente. Faz sentido? É que esses eram os pontos criticais, capítulos criticais até agora. E entramos na aula passada, na próxima coisa, onde seria a ideia de homomorfismos. E a gente abordou os homomorfismos primeiramente como uma ideia mais específica, não tão geral como morfismos, a partir dos isomorfismos. Onde o nosso exemplo principal é que a gente já conhecia esse 3 e chegou um cara para falar um suposto novo grupo das simetrias dos triângulos equiláteros. É assim o nome? Ok? E a gente descobriu que esse novo suposto grupo dele, que eu vou chamar assim agora, tinha a mesma cara com esse 3. É importante entender no coração essa ideia de o que significa isômorfo tem a mesma cara de. A gente consegue interpretar isso em várias maneiras diferentes e eu espero que essa definição, mesmo sendo coraçãosa, vai servir. E quero repetir agora só a definição do que significaria homomorfismo. Alguém pode me ajudar aqui? Qual é o meu contexto para falar de homomorfismo? Sim, então contexto já tem tudo isso. Então, o que tem o contexto aqui? Dois grupos A, um grupo A e outro B. Ok. Eu tenho o A e B, então, grupos. E também tenho uma φ que vai de A para B. Ok? Então, é meio por isso aqui que o A é o conjuntinho, o carrier set do A, caligráfico, e o B é o carrier set do B caligráfico. Então, φ é o homomorfismo. O que significa isso? Muito bem, ok, estudamos, que legal. Está vendo que é boa pensar que tem para o próximo dia? Φ respeita a estrutura. Ok, mas o que significa isso?
Φ respeita a operação. Φ respeita a identidade. E Φ respeita... Sim, eu vou escrever assim, mas, enfim, se eu falar que respeita os universos, dá para entender também. Aqui estou considerando cada uma dessas coisas é uma operação, por isso estou usando o feminino todo. A operação op, a operação id, que é uma operação nulária, e a operação inv, que é uma operação unária. Sim, tinha uma dúvida? Alguém falou algo? Sim? E isso dando protagonismo ao A, né? O AFI, que é a estrutura do A. Isso é por motivos de... Assim, quando a gente fala respeita, ou você poderia falar, talvez, preserve a estrutura do A no B, que talvez seja uma palavra melhor para falar que tem uma certa direção, certo? De A para B. Sim. Então, vamos lá. O que significaria cada uma dessas? Para lembrar aqui toda essa coisinha. Vou apagar essa parte daqui a pouco. Tudo A linha, B, B linha. Não. Não quero B, B linha aqui. Porque... Para todos os dois carinhas que você consegue chegar no A, tem dois caminhos que você pode seguir. Você pode operar um com o outro e depois aplicar a fim nisso. Ou você pode aplicar a fim em cada um deles e depois operar. E a ideia é que esses dois caminhos é o mesmo caminho, é a mesma função, são iguais. E o que seria a respeito à identidade? Como é? Sim. Φ, não, peraí. A identidade é igual a identidade B. Acho que alguém falou não. De jeito nenhum. Um mundo aqui é o A, outro mundo aqui é o B. De jeito nenhum eu posso falar que é a mesma identidade, mas essa segunda afirmação significa que qualquer φ que quer ser um homomorfismo, ela é obrigada a mandar esse cara aqui para esse cara aqui. Então seria o φ da identidade do A precisa ser igual à identidade do B. E a terceira coisa significa para todo A sem a linha, por quê? Porque é o inversionário. Obrigado. O que acontece para todo A? O φ de A. Φ do inverso de A. Φ do inverso de A, muito bem. Então aqui tenho essa coisinha. Dois caminhos. Posso começar no A. Eu vou escrever isso assim, devagar. Posso pegar o Azinho, considerar o inverso dele dentro do A, já que estou num grupo, posso pegar inversos, e agora nessa coisa posso aplicar a φ. Ou eu poderia começar no Azinho, primeiramente aplicar a φ, e agora que eu cheguei no B, pegar o inverso. E esses dois caminhos são iguais. E era um desafio para vocês descrever cada uma dessas coisas como um diagrama comutativo. Eu me engano aqui pensar que de longe você falar qual vai ser a coisa mais fácil. Parece que vai ser essa. Essa é a mais difícil. Alguém conseguiu essa aqui? 2, 3. Ok. Essa é a mais fácil. A gente fez isso junto, na verdade. Alguém que não conseguiu essa? É estranho, porque os complementos não concordam. Alguém consegue essa? Não, temos morte aqui, não sei. Qual o problema com essa coisa aqui? Qual seria o diagrama comutativo? Vamos acordar um pouco para essa aqui? Quadrado, certo? E quais são os caminhos que tenho? Eu estou no A. Eu posso ou ficar ainda no A pegando o inverso do A. Ou eu poderia passar no outro lado. Aqui tem o rio, certo? Eu estou passando no outro lado do rio. E aqui o B. Eu passei pela φ. E agora posso pegar o inverso no B e eu vou continuar no B. E agora, um caminho é inverter e passar, outro é passar e inverter, e a ideia é que eles são iguais. Se eu falar que eles são iguais, essa coisa que eu escrevi aqui, essa aqui significa isso, ok? Não, desculpa, significa isso aqui. A outra coisa, qual seria a forma que eu poderia escrever aqui? Não essa aqui, que é a segunda, a difícil nível médio. Essa é nível hard. Seria quadrado, ok, vamos lá primeiramente pela coisa. Eu gostaria de escrever isso aqui. Só preciso consertar um pouco o que eu escrevi para essa coisa funcionar.
Aqui não vou pegar mais universos. Aqui eu vou pegar o que é? A operação de A, certo? Aqui vai ser a operação de B. E agora aqui, por que não dá certo exatamente? Porque a φ é de A para B, não é de A cruz A para A cruz B, mas isso aqui eu vou botar aqui então para dar certo? Φ cruz φ, certo? Agora, com pouca maturidade, se eu botar essa coisa φ, espero que vamos entender o que está acontecendo aqui, ok? Vai ser φ cruz φ. Mas, tecnicamente, não é φ, deveria ser a φ cruz φ. Okay? Então, isso também é fácil. Já que quase ninguém trabalhou nisso, eu não vou falar nada disso, continua como um desafio. Achar um diagrama comutativo para essa coisa aqui. Vou fechar isso aqui. E o teorema principal para demonstrar, que alguém já fez no Zulip mesmo, era achar um critério, porque cada vez que eu vou querer demonstrar que algo é um homomorfismo, a definição ia me obrigar a verificar 3 coisas. E já isso deveria ser meio suspeito, porque na primeira aula que a gente deu definição de grupo, a gente viu que poderíamos definir isso de várias maneiras. E as estruturas eram diferentes lá, e a ideia é que, por enquanto, ninguém ia brigar com ninguém se uma pessoa está seguindo uma definição de um livro e outra pessoa outra. As estruturas que a gente viu foram uma maneira poderia definir o grupo assim, apenas como uma operação binária. Outra foi uma operação binária junto com uma identidade. E essa que a gente tem usado sempre, que é melhor para motivos que vocês vão entender no C3, seria pegar essa estrutura toda aqui. Mas tudo que a gente fez poderia ser feito em qualquer uma delas, e agora chegamos à primeira vez. Na verdade, não a primeira vez, um segundo. Tinha mais um ponto onde essa escolha ia acabar sendo critical. Até agora, e a gente não confirmou isso lá, mas quase fizemos isso. Alguém lembra qual foi esse ponto critical? Ou pode pensar, Isaac? Acho que é tipo, quando a gente tinha para a gente falar do inverso, a gente precisava de um reizinho que não dava. Não, estou falando de outro problema. Lá, vamos lá. Se eu quero definir o que significa grupo, e estou olhando nisso, meus axiomas vão ser diferentes do que se eu estou olhando isso ou nisso. Então aqui eu já preciso falar, ok, está um grupo, os meus tipos apenas estão me dando uma operação aqui de A para A, e nada mais. Então eu preciso arrumar meus axiomas aqui, e eles vão acabar não sendo apenas igualdades com certos para todos em frente. Vão acabar sendo aqui o que é? Existe um carinha no A, tal que ele tem propriedade de ser identidade para essa operação. Já então meu axioma sobre a entidade vai virar uma existencial. Existe um certo cara aqui, blá blá. E o outro vai envolver uma existencial também para os inversos. Como poderia? O que é ser outro axioma aqui dos inversos? Existe um A para A. Não. É para todo Gzinho existe um carinha. Sim. Para todo Y existe um Y', tal que Y' é um universo lá. Só que lá precisamos tomar um cuidado o que significa ser um universo. Porque se você não deu um nome para... Se você não demonstrou já que o universo é único a partir desse segundo axioma, tem uma bagunça aqui grande para fazer. Tem como desbagunçar isso, mas você não tem absolutamente nada para ganhar, só tem coisas para perder se você trabalhar dessa forma. Essa era o meio termo, onde ela pelo menos está te dando um certo constante aqui para ser a identidade. Então, o axioma sobre identidades aqui ia ser uma igualdade só. Quando eu falo igualdade entre aspas, o que significa igualdade entre aspas? Significa que eu posso ter um bocado de para todos no início e depois uma igualdade. Ok? E esse axioma que eu ia ter aqui sobre o E, sobre a identidade, ia ser uma igualdade. Qual igualdade seria essa? Para todo A no azul. A, o quê? A igual a... Não, é... Calma. O EA é igual a igual a E. Ok? Faz sentido? Ok, nesse caso meio estou mentindo aqui, porque são duas coisas, mas você poderia escrevê-las em forma de, como equações, cada uma separada. Poderia falar, eu tenho essas duas equações aqui. Ok? Equações. Ok, desculpa, eu não tenho certeza se é melhor aqui a palavra igualdade de equação
Vou deixar para lá esse assunto. Não sei. E uma abordagem para outra, a gente foi colocando coisas a mais na estrutura. Seria errado dizer que a gente está fazendo uma espécie de herança dessas estruturas? Tipo, o A do meio herda Não, porque você está pensando que uma coisa mesmo se você pensar nessa direção ou nessa direção, não faz muito sentido pensar assim, porque elas acabam sendo a mesma coisa. Eu ia gostar mais dessa coisa que eu estou falando se a gente estava pensando, por exemplo, num semigrupo, um monoide e um grupo, onde dá para pensar que um monoide, se eu começar no monoide e esquecer que ele tem uma identidade, talvez eu vou acabar num semigrupo. Ou se eu obrigar o monoide a ganhar inversos, eu estou num grupo. Aí tem essa relação de descer ou crescer a partir de uma coisa. Mas essas coisas que eu estou falando aqui definem exatamente a mesma estrutura, a mesma coisa. As três são equivalentes definições de grupo. E para voltar um pouco nesse assunto aqui, as equações serão quais? Sobre as identidades serão a mesma? E sobre os inversos, qual era aqui? A menos 1A, gostei da ordem, isso é igual a E, e também o A menos 1 é igual a E, ok? E aqui é a mesma coisa. Aqui ia ser um para todo, mas depois eu ia ter uma gista e uma coisa, blá, 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 acaba não sendo uma equação só. Ok, mas de qualquer forma, até agora, com essa exceção que vocês vão achar qual é, ninguém ia pensar no progresso dessa disciplina até agora, em nenhum momento alguém ia falar, peraí, preciso saber com qual das três a gente está trabalhando de verdade. Agora é um ponto bem critical. Por quê? Aqui tem alguma ideia? Chegamos a um ponto, definindo o homomorfismo, onde possivelmente esses três caras vão brigar. Na verdade, se eles são muito cuidadosos, eles vão brigar. Só que talvez não vai ser até a morte a briga. Essa vai ser a... Juliana? É por causa da identidade? O que significa isso? Qual a briga? Porque se a gente trabalhar com as outras definições, a primeira, por exemplo, seria, talvez a gente não tenha o mesmo resultado. Não, eu acho que talvez tu não entendeu a pergunta. A pergunta é, considere que a gente trabalhou nessa coisa aqui, certo? A gente chegou nessa aula agora, ok? Então, é outra turma, vamos fingir que alguém está trabalhando com essa definição. Em algum momento eles vão chegar na equivalente aula aqui. Saindo os alunos, vão talvez brigar sobre um assunto. Isso eu quero achar qual poderia ser. Gustavo? O respeitar a estrutura vai ser diferente? Exatamente. Os alunos que aprenderam isso, chegando na definição respeitar a estrutura, se o professor foi cuidadoso, ia falar o quê? O que significa respeitar a estrutura para eles? Respeitar a operação, certo? E o que significaria para eles aqui? As duas primeiras coisas. E para nós significa três coisas. Então existe um possível conflito. Talvez os caras vão falar, essa coisa é homomorfismo, e a gente vai falar, não é. Porque ela respeita a operação, mas não respeita a identidade. Ou porque ela respeita essas duas, mas não respeita os inversos. Aí a gente acabou demonstrando, deixei isso como para vocês, um exercício que efetivamente falou o quê? Que não vamos brigar sobre se é ou não homomorfismo. Mas sendo cuidadosos, a gente precisaria pelo menos brigar sobre a definição. Se alguém falar, a definição é essas três coisas, e outra pessoa falar, a definição é essas duas coisas, ou a definição é apenas essa coisa, a gente falar, não, peraí, não é. Até a gente perceber que, na verdade, a gente está pensando em estruturas diferentes, então por isso tem essa confusão. Então vamos lá, como podemos demonstrar esse teoreminha? Para a gente, esse teoreminha vai ser um simples critério. O critério vai dizer o quê? Quer demonstrar que uma coisa é um morfismo? Não faça as três coisas. Mostre que eu respeito a operação e as outras coisas são gratuitas. Gratuitas a partir do momento que você pagou para o critério, certo? A gente precisa demonstrar isso. Então vamos lá. Como posso demonstrar isso? Ideias? Então, critério. Qual é o critério aqui? O alvo seria φ respeita a operação, implica em φ respeita a identidade e os inversos. Qual o tipo da φ aqui? A
do conjunto A para o conjunto B. Tem uma φ do conjunto A para o conjunto B e tal que é? O que eu sei sobre a φ? Fiz a operação. Alvo, tenho dois alvos, certo? Preciso mostrar que respeita a unidade, preciso mostrar que respeita aos inversos. Ideias? Por que tão poucas ideias? Isso foi homework e tinha provas posteriormente quarta-feira. Isaac? Vamos para a ID, Como? a parte ID. Ok. Qual é o teu alvo aqui então? Se você está na parte da ideia, você precisa mostrar que o φ de EA é igual. É B. Você quer verificar que esse cara é igual a B. Como você vai fazer isso? Φ de A igual a φ de A é A. Ok. Então, vamos calcular. O φ de A, você já sabe que é igual φ de EA? É A. Por quê? Porque somos maduros hoje em dia. Ok? Sabemos que o A é igual a A. Ia falar depois de duas provas. Ainda tem só uma prova aqui, mas enfim. E agora? Aí a hipótese que a φ respeita a operação. Aqui tem uma operação, certo? Qual termo é esse aqui? O φ aplicado na operação binária aplicada no A, no A. Então isso seria? Φ de A. Φ de A. Φ de B. Não, Φ de A. Cuidado aí, para type errors. Cuidado, aqui tem uma operação AOSA e aqui tem uma operação BOSA. São todas invisíveis. Mas não é a mesma operação, é claro? Pela type inference que está acontecendo aqui, eu posso inferir tudo isso. No início, se vocês querem adicionar o pontinho com o índice A aqui um B para ajudar, podem, mas daqui a pouco vamos contar com o type inference para tudo isso. Ok. O que estou usando aqui? Cuidado. Sim. Φ respeita a operação. Tá é a minha hipótese, certo? E agora isso é? Na verdade, já tenho o que eu preciso, né? Não, ok. Logo, o que eu quero inferir aqui? Φ de A igual a B. Vamos ver se somos tão maduros para falar isso. É igual a B. Agora eu preciso de uma justificativa. Por quê? Inverso barato. Quer dizer, ID barato. Identidade barata, ok. A gente achou um cara que encaixa nisso aqui. Φ de A operado com alguém é igual ao próprio Φ de A. A gente já conheceu um cara aqui que deixa esse cara em paz. Quem era? É B. O EB. E a gente agora achou que, na verdade, um segundo cara encaixa aqui. Quem é? Φ de A. Φ de EA. Pelas resoluções abençoadas e únicas, temos que esses caras são iguais. Ok? Ok. Ou seja, falta só uma coisa para verificar. Verificar o quê? Que a φ respeita aos inversos também. Vamos fazer isso rápido? Pode apagar aqui? Eu vou apagar, na verdade... eu posso apagar a definição de homomorfismo? Estamos aqui? Eu acho que a gente podia só apagar esse desenho do AKGA. Não, deixa esse desenho lá. Eu quero desenhar de novo. Vou apagar isso aqui. Ok, o que eu vou fazer agora? Apagar Φ respeito aos inversos. Certo, como vou demonstrar isso? Como vou começar aqui? Antes de calcular? Sim, será? O quê? Não quero no B nada, né? Será um Azinho no A? E eu quero mostrar no A, certo? Eu começo no A e quero mostrar que é os dois caminhos comuns, tá certo? Aí quero mostrar o que é? Φ do inverso de A. E cuidado, isso aqui é o inverso no A aplicado no A. Ok? Também vou contar com type inference em todos os menos uns, para vocês entenderem se é a operação de inversos do A ou do B, mas a base dessa coisa vai ser sempre, vai permitir sempre inferir. E eu perdi. Tá aqui. Valeu. Então, essa coisa aqui, o que eu vou fazer agora? Meu objetivo, então, é verificar que essa coisa aqui é igual ao φ de A menos 1. Ok? Gostaria de falar de alguma maneira assim legal para demonstrar. Acho que mostrar aqui Φ de A operado com Ok, muito bem. Φ de A menos 1 ligado. Basta demonstrar. O que Ian fez aqui eu vou usar talvez uma. Não, vai ser a última não.
Mas vou colorir aqui. Essa coisa, laranja, o φ de A menos 1 é o inverso da coisa azul. E a gente fez isso várias vezes no início, espero que não esquecemos disso, que o laranja é um inverso da coisa azul. E eu falo um inverso porque temos até inverso barato, você nem precisa verificar os dois lados, esquerdo e direito, basta escolher uma coisa a partir das resoluções únicas e tudo mais, e já está pronto. Então, calculamos. O que significa que o laranja é um inverso do azul? Qual? Que ele opera com o azul. Sim, ou que o azul operado com ele. Posso escolher qualquer uma das coisas. Então, Ian, já que você falou, escolhe qual seria? Azul operado com laranja. Só para trocar o negócio. O azul operado com o laranja. Φ. Ele precisa, onde moram esses dois caras, o azul e o laranja? No B, cuidado, certo? São aplicações de φ. Precisamos verificar que ele é igual a identidade do B, obviamente. Então, tá. Ou seja, basta. Não seja, basta. Então, essa coisa que eu quero verificar aqui. Ok? Calculamos 100 cores agora. Vamos terminar esse cálculo rápido. Φ de A operado com o φ de inverso de A é igual a. Ideias? Ok, vamos lá. Calcular isso uma vez aqui, outra vez. Tá. Qual é a ideia, Ian? Falou? Isso é φ do A operado com A menos 1. Aqui então, um caminho Ian. Está dizendo fazer o que é φ de A operado com A menos 1, ok? E igual a isso, ok? O que você está usando aqui? Sim, o φ respeita a operação, isso está nos meus dados. Cuidado, nos meus dados não tem o φ homomorfismo, seria bugado aqui escrever φ homomorfismo. Mas eu tenho que a φ respeita a operação, ok? Vamos lá, isso é igual a φ da identidade do A. E aí, Um segundo, o que tu está usando aqui? inverso no A, inverso. Fez respeito aos... Não, desculpa, não, nada disso. A lei dos inversos. Sim, eu acho que a gente tem chamado isso assim só. A maioria da disciplina foi assim? Ok. E a gente já sabe que respeita a identidade, então. Ok, então isso vai para o EB. Por quê? Porque o φ respeita a identidade. Ok, qual seria uma outra alternativa de alguém outro que não é Ian? Ou de Ian? Ian Linha, tem duas personalidades. Aqui, o que Ian escolheu fazer aqui é falar, ok, é φ aplicado em algo, operado com φ aplicado em algo, então posso tirar esse φ fora praticamente, não é certo? Mas eu posso aproveitar uma... não, aqui não posso aproveitar não, é outra coisa que eu queria falar. Vamos esquecer tudo isso, ok? Acho que nessa aula ainda a gente vai ver o que eu queria dizer. Por enquanto não tem outra maneira para continuar aqui, seria só essa, e demonstramos que respeita os inversos também, ou seja, ganhamos o critério que está falando aqui. Se você quer verificar que uma coisa que respeita a operação, desculpa, uma função entre grupos, se você quer verificar que é um homomorfismo, basta verificar que respeita a operação. Deixa o resto. Ok? Faz sentido para todos? Ok.
Vou apagar então tudo isso aqui. Ok, ainda falta a pergunta para vocês ver se em algum momento, até agora nessa disciplina, teria outras possíveis brigas que a gente não percebeu. Eu quero ver uma resposta nisso. Vou voltar aqui agora. Ok. Vamos lá, eu tenho dois grupos e eu tenho uma função φ daqui para cá. E ainda mais, já que ela vai do caligráfico para o coreográfico, a coisa que estou implicando aqui é que ela é homomorfismo. Então, não é uma função qualquer, ela é um homomorfismo. E isso me permite desenhar tudo que desenhei até agora no meu desenho. Faz sentido? Porque eu sei disso, o EA, porque estou num grupo, então pontinho adicionado. Porque eu tenho direito de adicionar esse pontinho? Porque eu estou num grupo. Porque eu tenho direito de adicionar essa seta? Não, até dever. Porque eu fiz um homomorfismo e logo respeita a identidade. Então, tudo que eu desenhei aqui não foi nada arbitrário. Assim que eu tenho uma φ de A para B, toda essa parte é garantida. Faz sentido? Para todos? Ok. Possivelmente o A tem outras coisas também. Ai, eu não vou conseguir. Está pequeno demais. Ai, ok. Eu quero aumentar um pouco, fazer um zoom aqui, porque eu vou precisar um pouco mais de espaço. E eu não posso desenhar rápido porque não vai aparecer nada aqui. Ok, esse é o A. E esse aqui é o B. Aqui é o EA. Que eu sei que está sendo mapeado ao EB. E tudo isso, eu tenho uma φ aqui de A para B. Ok? Bem, uma outra observação que a gente já verificou na aula passada é que, na verdade, dado quaisquer A e B, se meu único objetivo é mostrar que existe um homomorfismo de A para B, é fácil atingir isso. Qual foi? Esse homomorfismo trivial? Manda todo mundo para a identidade, certo? Vai dar certo. Não tem como não dar certo, porque a única maneira de quebrar seria... Tá, acho que a gente verificou isso. Então já é garantido um certo homomorfismo de qualquer grupo para qualquer grupo. Certo? Manda todo mundo para a identidade. Foi todo condensado aqui dentro, então não tem como quebrar a grupidez, vamos dizer assim. Ok. Agora, possivelmente aqui, pode ter outros caras que são mapeados na identidade. Eu sei se todo mundo for mapeado na identidade. Aqui tem outros caras também, possivelmente. Agora já estou começando a desenhar coisas não garantidas. Eu não sei que tem mais membros aqui, eu não sei que tem outro cara aqui, mas eu quero considerar as possibilidades. Pode ter então que tem aqui um Azinho, que ele vai para a identidade também. Pode ter que tem aqui um Bzinho, não Bzinho, desculpa, uma Alinha, que ele vai para a identidade também, vamos dizer assim, talvez, ok? E talvez tenha aqui um outro cara, que eu vou chamar de U, e talvez ele não vai para a identidade, certo? Eu sei que se todo mundo vai para a identidade, é uma possibilidade para um homomorfismo, mas vamos considerar que não estou olhando nesse homomorfismo tão trivial. Estou olhando um homomorfismo mais assim, interessante, talvez, que ele fez essa coisa aqui. Não tem nenhuma obrigação para o homomorfismo ser injetivo, obviamente esse cara não é. E não tem nenhuma obrigação para o homomorfismo ser subjetivo também. Exemplo de não ser nem injetivo nem subjetivo, qual seria? Que a gente já viu. Não pode falar assim, esse cara aqui, certo? Por que não? Não, estou falando que você queria falar isso, mas é outra nova pergunta. Por que alguém não poderia falar, esse cara aqui não é? Não é um grupo concreto. Não é? Não é um grupo concreto. Não um exemplo, assim, concreto, e eu não tenho verificado que existe grupo A e grupo B, homomorfismo entre A e B, que tem essa cara. Então não tenho direito de falar, olha esse aqui, ele não é injetivo e ele não é subjetivo. Meu contra-exemplo é isso. Não, de jeito nenhum, não serve. Mas qual seria então um exemplo concreto mesmo de
A gente já viu isso praticamente. Eu quero um exemplo só para me convencer que o homomorfismo não tem obrigação de ser nem injetivo, nem subjetivo. Matias? Senão a gente pode ter um que vai do grupo Z3 para o Z2. Eu não quero falar Z3, vamos dar os nomes agudos deles. Então, estou falando desse cara aqui. Isso. Vai ser a versão trivial. Vai ser interessante. Por que você queria mudar o codomínio? Isso não entendi. Vamos pegar um grupo dos inteiros para os inteiros. Com qual função? Constante do zero. A trivial, certo? A lambda x é zero. É homomorfismo? Sim, a gente verificou que se você mandar todo mundo na identidade é homomorfismo. É injetiva? De jeito nenhum. Testemunhas? Escolhe. Não, precisa 2 testemunhas. Tá vendo que é difícil escolher? 1 e 2. Pronto. E é subjetiva? Testemunha agora? 1. Pronto. Ok? Ninguém caiu no 1, pronto. Então, já sabemos que a parte do homomorfismo não é apenas que, olhando na definição, que eu posso concluir que ela não tem essa obrigação, porque talvez a gente poderia demonstrar a partir da definição que tem extra obrigações de ser injetiva e ser subjetiva. Não tem, porque a gente já tem um contra-exemplo aqui, então não faz sentido procurar demonstrar nada disso. Ok, então, em teoria, essa imagem poderia ser, ou talvez poderia, vamos fazer outra coisa aqui, vamos montar esse cara aqui para, sei lá, aqui, e deixar esses 2 caras aqui sem ninguém. Aqui tenho, vamos chamar esse cara de V, 1, 2, 3, 4, 5 membros, 1, 2, 3, 4, 5, não, vamos botar mais uns. Ok? Então, em teoria, parece que essa imagem poderia ser possível. Agora, ninguém deveria ser convencido que realmente é possível, até eu achar que falar, ok, verifique esse grupo A lá e esse B, que realmente são grupos, considere essa função aqui, e vamos demonstrar, verificar que ela é um homomorfismo também, e agora somos convencidos que essa situação pode acontecer na vida real também. Faz sentido essa briguinha aqui? Ok. A gente vai descobrir que esse desenho é impossível de acontecer na vida real. Já botei coisas que acabam violando as regras que temos, mesmo que não é tão óbvio nesse momento perceber quais são essas coisas. Porque botando certas setas lá para brincar, não é fácil. Desculpa, é fácil nos enganar, ok, vamos considerar a situação aqui, ok. Se eu tivesse esse grupo lá, esse homomorfismo, mais ou menos assim, o que ia acontecer? Já estamos errando aqui, se considerar essa coisa como possível. E quero chegar hoje em ver o porquê que essa coisa não pode acontecer na vida real. Sim, estamos na vida real de grupos, no caso, certo? Então, vamos lá, antes de tudo, eu quero definir uns conjuntinhos bem legais. Quero destacar o conjunto de todos os caras que vão para a identidade. No meu exemplo, quero destacar esse conjuntinho aqui. Ok, para quem estudou bem CFR1, já tem uma maneira fácil de descrever esse conjuntinho aqui. Qual seria? De quem? Sim, tecnicamente não é de EB, é de quem? Do símbolo de EB, certo? Eu estou pegando todos os caras que caíram em qual conjunto? No conjuntinho, nesse conjunto aqui. Ok? Então eu poderia, e o nome que eu quero dar para isso, que vai ser K aqui, no meu desenho, vai ser kernel, e eu não tenho 100% certeza se essa palavra em português é traduzida para núcleo ou se ficou kernel. Eu vou usar kernel, mas talvez a palavra apropriada seria núcleo. E a notação que eu vou usar vai ser essa. E para falar de kernel de phi, as únicas coisas que precisam no meu contexto é 2 grupos e um homomorfismo de um grupo para outro grupo. Se eu não tenho essas coisas, sequer faz sentido falar de kernel. Então, pelo fato que estou usando esse símbolo aqui, já sei que o phi é um homomorfismo de um grupo para outro grupo. E isso vai ser
Para quem não viu conjunto de funções e relações, a melhor maneira de definir isso seria todos os azinhos do A, tais que o φ de A é igual a E de B. Mas, para quem viu coisas de conjuntos de funções e relações, você poderia falar que, ok, isso é no final das contas a pré-imagem de qual conjuntinho? E espero que estamos ok, que dependendo do contexto que eu estou trabalhando, eu poderia abusar bastante isso e escrever apenas isso. Posso ter um possível perigo aqui de confusão de notação se eu tenho uma φ invertível, que tem inversa. Nesse caso, não ia saber, talvez, se eu estou falando do inverso, do que é a função inversa do objeto. Como eu ia falar isso? Então, uma interpretação aqui seria, pega a função inversa de φ e aplica no EB para ver para onde que ela vai mandar. E outra interpretação seria essa. Por que nunca pode ter essa confusão e logo é seguro isso? Essa nunca é a palavra forte. Pode ter confusões, mas depende da tua religião. Kival? Fale. Eu vi tua língua, estava certa. Estava na posição certa. Fale. Não, eu vi agora, porque dizer do tipo de... Sim, eu vi do tipo lá. Sim? Mas o tipo do inverso é de B para A, não? Tá certo, então. Não, peraí. Que tipo de coisa eu vou retornar aqui? Eu já não falei isso desde o início. Então, o kernel de φ vai ser um subconjunto do A. Ok? Sendo um subconjunto do A, eu já sei que a coisa que eu estou olhando para aqui deve ser um subconjunto do A. E se eu considerar essa para ser a função inversa, eu não teria um subconjunto do A, eu teria um bichinho do A. Então, não pode ser essa interpretação, só pode ser a outra. Então, mas eu falei quase nunca, por quê? Porque depende da tua religião. Então, se você não trabalha com tipos cuidadosos, isso pode acabar gerando uma confusão. A gente tem trabalhado bastante com tipos cuidadosos aqui, então para a gente não seria um problema. Sim, Ian? Se tem inverso adjetivo e esse conjunto... Sim, um segundo. Nesse desenho que eu estou desenhando aqui, nem tem inverso, certo? É isso que você está falando? Ou não? Não, mas se você tem... Se por acaso você tem uma φ menos 1 a inversa, a função inversa, então ela é adjetiva e vai ser só um cara. Então tá... Vai ser só um carinha e vai ter o type error. Não é isso que eu estou falando ou não? Não, mas... tá, ok. Teria... Ia ser um carinha só, mas, novamente, mesmo se ela é objetiva, eu teria um type error, uma diferença entre o e b, que é coisa de tipo A, e... Desculpa, não, eu falei... φ menos 1... Uma coisa é retornar o EA, mesmo se fosse objetiva, é retornar o A, que é tipo A. E outra coisa é retornar o que é o singleton EA, que essa é de tipo CDA, certo? Então, ia ter tipos diferentes, eu poderia inferir qual é. Ok, voltando aqui então, eu defini o que seria o kernel da φ. É a coisa laranja. Eu espero que é entendível isso. E outra coisa que quero definir, que também vai ser interessante, seria a imagem da φ, que eu vou escrever assim. E a gente já sabe essa coisa. Alguém pode falar para mim o que seria? Sim, é todo mundo aqui que não ficou sozinho. Então seria esse conjuntinho aqui. Ok? Como posso escrever isso? A imagem da φ é? Tem várias maneiras de escrever. Sem ter visto nada, fingindo que não aprendi nada em conjuntos de funções e relações, o que seria aqui? φ de A, tais que é o A está no A. Mas isso também tem uma outra maneira. Qual seria? Do azão. Ok? Que também posso escrever tanto assim, quanto assim, tomando cuidado com meus tipos e tudo mais. Ok? Ok, definir essas duas coisas. Qual seria a primeira coisa para demonstrar aqui? Um segundo. Alguma dúvida sobre as coisas que eu defini aqui? Eu defini, a partir da situação que estou, grupo, homomorfismo, eu destaquei um certo subconjunto do A, que eu chamei de K, e um certo subconjunto de B, que eu chamei de
desculpa, chamei de kernel de φ, e um subconjunto de B que eu chamei de imagem de φ. A imagem de φ não desenhei lá, seria esses caras aqui. Essa seria a imagem de φ. E esses caras lá, os laranja, é o kernel da φ. Ok? Alguma dúvida sobre o que está acontecendo aqui? Não. Ok. Sim. Isso vai ser um outro ou a gente vai mostrar agora que o kernel está incluso na imagem? O kernel está incluso na... Imagem de Como que poderia ser incluso? Olha, ele mora em outro mundo, né? O kernel é aqui, hein? Dá pra imagem. Eu acho que você queria falar o φ de kernel está dentro dessa... É bem trivial. É esse serizinho simples de conjuntos de relações. Estou falando que a imagem do laranja, que eu desenhei aqui como azul, é um subconjunto da roxa. É isso que eu estou falando? mas é bem... É trivial. É um exercíciozinho válido para início de conjuntos, funções e relações, para aplicar bem essas definições de set builder, imagens sobre imagens e tudo mais. Ok. Por enquanto, o que eu sei sobre o K? Está contido em? Sim, eu vou usar aqui o A sem ser caligráfico para enfatizar que estou falando apenas do conjunto, certo? Ok. Teorema, que eu acho que esse vai ser o primeiro que vamos demonstrar. Vocês vão tentar demonstrar isso aqui, em uns papelzinhos, vai ser interessante. Eu quero mostrar que o φ é injetiva, que espero que saibamos o que isso significa. Se é somente se, desculpa, isso é apenas duas aqui. O kerf é um singleton. Quando escrevo assim, eu estou enfatizando o fato que o kerf é um singleton. Mas qual singleton ia ser? Da identidade do A. Por quê? Aqui falou identidade do B? Mas não seria a identidade do B. Olha, o ker é aqui nesse mundo. Certo? Então, se por acaso eu estou falando que ela é injetiva, se somente se o kerf é essa coisinha aqui. Vou tentar demonstrar isso. Vamos tentar começar com essa direção aqui. Então, com certeza o meu desenho não aplica, ok? Obviamente. Eu sei que a φ é injetiva. Eu quero mostrar que o kerf é o singleton da identidade do A. Bora matar isso logo. Nessa a gente já tem que ter um homomorfismo? Desde o início, se eu escrever kerf, tu já sabe que φ é um homomorfismo de um grupo para outro grupo. Certo? Tecnicamente, esse conjuntinho é definido mesmo se não for homomorfismo. Mas a gente não vai chamar essa coisa de kernel de algo se esse algo não é homomorfismo. Quais são as duas coisas que eu preciso demonstrar nessa direção? Contido e subconjunto. Sim, se eu traduzir cada uma. Sim. E a outra seria verificar que a entidade está aqui dentro. Ok? Está aqui, desculpa. Então, tecnicamente, tenho duas coisas para demonstrar. Se eu traduzir essas duas. O que significa essa?
que esse carinha está no curve. E o que significa essa? Que algum casinho. Algum? Que todo casinho pertencente no quer Aham. pertence, é igual a identidade. Sim, e se eu traduzir isso? Quer dizer que feed casinho é igual a identidade do B. Certo. Eu vou escrever com setinha, com bunda. Eu já fiz trabalhinho aqui, tá? Não é o que significa. Eu menti quando falei o que significa. São 2 pontinhos ou são 3 pontinhos aqui, ok? No outro, no de baixo, tem que ser. Eu tenho que demonstrar originalmente que para todo K pertencente no quer, ele é igual à unidade de A, a unidade do A. Não, tecnicamente você deveria mostrar para todo K, o K pertence nesse conjunto que está na direita, certo? Faz sentido isso? Sim. Não, peraí, um segundo. Em qual direção estou? Para todo K aqui. Tá, vamos fazer essa coisinha. Seria, o K pertence aqui. Não, aqui buguei, né? Vou apagar isso. Vamos chegar nisso daqui a pouco. Vamos terminar essa primeira que é imediata, quase. Eu preciso demonstrar então que cada carinha aqui, que só tem um, está dentro aqui. O que significa isso? Que feed unidade do A é igual a unidade do B. Phi de, sim, de A é igual a... Unidade do B. Você pode ter isso aqui. Aqui. Mas eu tenho isso. Por que eu tenho isso? Porque o fim é um homorfismo. Temos. Respeita a unidade. O fim é um homorfismo, é logo, ele respeita a identidade. Eu vou escrever de uma maneira estranha isso agora. A gente podia dizer pela escolha de fim, no caso. Um segundo. Do fim, homomorfismo, eu estou extraindo a parte que tem a ver com identidades. Uma dúvida. Sim. Não sei se é estranho, mas eu poderia colocar tipo, imediato e colocar a justificativa? Tá, talvez seja um pouco confuso, mas... tecnicamente não é imediato, porque você não tem isso já nos teus dados, ou talvez... Tá, ok, seria aceitável, ok. Ok, qual a outra direção agora que você vai fazer? Para tudo K. Você vai demonstrar que Estamos ainda nessa direção, ok? Então eu preciso demonstrar que para todo K, Pertencente no carinho do feed, o que acontece? K igual a unidade do A. O K pertence aqui dentro, certo? Mas o que significa que o K pertence aqui dentro? K igual a... O K é ou é A. Ok? Então aqui eu preciso demonstrar Para todo elementozinho no K, no curve. O K razão. não é no A não? Estou aqui, né? Para todo casinho no casão. Não. Que ela, para todo elemento no A, o K deixa ele em paz. Como assim? Para demonstrar que ele é igual a unidade, não? Essa será uma maneira de agir. Ver que para qualquer membro no K ele serve como identidade, mas vai ser meio estranho fazer isso aqui. Alguém resolveu essa parte? Tem. Isaac? Seja carinha no quer. Aham. Logo
O que você está usando aqui? Ah, A definição... Certo, muito bem. O que foi definido aqui? A gente tinha essa discussão no Zulip hoje. Esse é tecnicamente um vita passo que me leva do K pertence ao Kerf para essa coisa aqui. Aquele vita do set builder, dos conjuntos. Logo tem fica igual a B. E temos IDEA igual a EB. Temos φ de EA igual a EB. Continuamos. logo, Qual a dica da manhã aqui? fim adjetivo. Sim, a gente não usou ainda a hipótese principal, que temos que o fim adjetivo, certo? Logo, K igual a A. não, calma aí. Logo φ de K igual φ de A. Ok? Faz sentido? Logo, K igual a A. O que estou usando aqui? Fim adjetivo. Muito bem, fim adjetiva. E terminamos essa direção. Ou seja, se ela é adjetiva, o kernel só pode ser em singleton. Essa direção deve ser muito trivial para adivinhar, para perceber tudo mais. Porque se ele não fosse um singleton, o perigo seria ser maior, certo? Mas se fosse maior como aqui, com certeza não seria adjetiva, certo? Porque teria todo esse cara aqui mandado para o mesmo cara. Essa não é a parte interessante no caso. A parte interessante é a outra. Vai ser essa aqui, vou apagar essa já. Então vamos tentar demonstrar essa. Então aqui minha hipótese é que o kernel de φ é o singleton de EA. E quero mostrar que ela garantidamente não vai ter outras colisões. Se ela não juntou mais que um cara para o EA, ela vai ter a obrigação, ou seja, a possibilidade de juntar dois outros caras para um outro cara lá. Então, se a gente conseguir isso, significaria que se ela mandou apenas o EA para o EB, eu já sei que essa coisa aqui é impossível. Concordamos sobre a impossibilidade desse desenho se eu conseguir demonstrar essa coisa lá? Que sem isso seria, parece uma situação plausível, mas não é. Mas precisamos demonstrar isso para garantir que essa coisa nunca vai acontecer. Ideias sobre essa direção? Tem uma, duas. Como começamos, Ian? Sejam XY. Quero demonstrar que ela é injetiva, pelo menos essa linha todo mundo deveria fazer. O que significa ser injetiva? Sejam XY. Vou chamar a linha no A, obviamente. Tais que? Fim de A igual a fim de A. Esse é padrão, certo? Qual é o meu alvo agora? A igual a Eu preciso mostrar que o A é igual à linha. Ian. Eu não sei se eu dei uma volta muito grande, mas a gente tem que φ de A operado com o inverso de φ de A é ditado B. Temos, vamos investigar isso, temos que o φ de A operado com... O inverso do φ de A dele mesmo. Então está falando disso. Operado com... Sim. Não, É. B. Obrigado. Está aí, pera aqui. Aí, Um segundo, por que temos isso? lei dos inversos do... Estamos num grupo aqui, então qualquer coisa operada com seu inverso é identidade, certo? Não vou justificar isso aqui. Vou substituir o A do que tem menos 1 em cima pelo A', fica ali. E eu sei que essa coisa é igual a essa, então logo Φ de A operado com o inverso de φ de A. é isso. Igual Verdade. o que fizemos aqui,
Eu quero usar essa equação aqui para substituir o φ de A pelo φ de A'. Eu posso dar um nome para ela ou posso falar aqui pela escolha dos A'. Ok? É a mesma coisa. E agora? Posso jogar o menos 1 para dentro porque tem respeito versus. Logo, esse é φ de A. Um segundo, eu não poderia fatorizar, tirar o φ aqui. Por que não? Caso do menos 1 para dentro. Sim, eu não tenho φ aplicado a algo operado com φ aplicado a algo, eu tenho φ aplicado a algo operado com o inverso de alguém. Certo? Então, por isso, no primeiro passo, eu vou juntar dentro o inverso aqui. Seria φ de A', tá, ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Top, igual EB. Aí agora sim eu posso eliminar o φ. Uma parêntese, quando a gente começa a escrever assim, um lado acaba sendo bastante repetido, faz sentido reescrever isso um cálculo. Mas já que começamos assim, vamos continuar agora. Então, tenho essa coisa igual a essa, e agora? φ de A operado com a linha. Agora eu posso tirar os dois φ's fora, certo? Então, logo, o φ de quem? Do A, operado com quem? A linha inverso é igual a E de B. Muito bem. Logo, Esse cara de dentro. um segundo, aqui eu não esqueci essa coisa. Aqui estou usando que o φ respeita os inversos para trocar, comutar o inverso. Todo esse respeita significa praticamente que o φ comuta com tal coisa. Certo? Aqui o φ e os inversos comutam. Vamos lá? Não sei se é comentário, mas o. Um segundo. Justificativa aqui? A respeito do coração. Muito bem. Não sei se seria comentário já dizer que. Só dizer que esse cara tá no kernel de Tecnicamente é um comentário. É aquele vita passo, certo? Então, logo, o A operado com o A', com o inverso do A', está no kerf. Ok? O que eu usei aqui, o que significa kerf? A definição de kerf. Continuando. a identidade do A. Pela hipótese. Logo, A operado com o inverso do A', é a própria identidade do A. Estou usando a hipótese aqui, que a minha única hipótese é que o kerf é um singleton. Então, se ele pertence nisso, só pode ser o A. Logo, O inverso do A' é o inverso do A. achamos um cara, perceberam o que aconteceu? Achamos um carinha que operado com A, espero que estamos no nível de maturidade aqui para não justificar tanto isso. Achamos um cara que operado com A é identidade. Só pode ser que esse carinha aqui é quem? O inverso de risco. E logo A igual a. Ok, estou trocando um pouco a ordem aqui, mas... Então vou trocar a ordem aqui melhor. Vou botar assim. A igual a linha. Vamos respirar um pouco, ver o que a gente demonstrou aqui. Coisa legal. Falta justificativa, Justificativa é por maturidade. Qual? Aqui? Pronto. Mas tem alguma dúvida sobre alguma das duas? Eu não. Ok. Não é que não precisa justificativa, é que não escrevi porque espero que está ok. E aqui também. Eu tenho. Sim. Por que, só por causa desse parênteses que a gente vai precisar, porque a gente já poderia ir para a última linha com resolução única. Qual a última linha de qual? Tipo, esquece essa penúltima linha e já vai para outra com resolução. Daqui para cá? Esse cara é o A. Porque se ele tivesse menos Sim, fora, tanto faz, fora do parênteses.
Um segundo, você está... ok, acho legal. Você está falando que eu posso apagar isso. Exato. Vamos ver. Então, achei um cara... O A' se encaixa aí. O A' se encaixa aqui. Por que se encaixa aqui? E o cara com a inversa também está identidade lá. Ok. Não no buraco laranja. Se encaixa. Ah, tá. Tem. Ok. Então você está falando que aqui... Aqui? Muito bem. Outra maneira, não foi errado dessa maneira não, mas se eu visualizar isso como uma equação desse carinha aqui, que seria o A' que entrou aqui, sabemos outro cara que entra aqui também, que seria quem? O A. E se eu botar aqui o A, então posso inferir diretamente aqui. Ia mudar essa coisa, ok? Mas ia ser inferido também. Faz sentido para todos? Ok. Tá, ok. Então, conclusão. Se você quer verificar se uma função é injetora e essa função é um homomorfismo, basta ver se mandou mais que um cara no curve. Imagina que pode ter uma infinidade de membros. Você não precisa se preocupar com eles. Se você percebeu que apenas esse cara está aqui dentro, você sabe que ela é injetiva. Faz sentido isso a partir do que a gente mostrou? Ok. Chegou a hora do Plicker. Oi, sim. Explica de novo esse passo aqui. Qual? O passo de Isaac? Não, Qual? esse daqui no meio aqui, daqui pra cá. Daqui para cá? É a definição de curve. O que significa que algo está sendo mandado para o EB? Qual é o conjunto curve? São todos os caras que a FIM manda para a identidade. E a gente acabou de achar um cara, todo esse cara aqui. Esse cara aqui. A FIM mandou para onde? Para a identidade do B. Então, o cara roxa pertence no conjunto de todos os caras que a FIM mandou para o B. Essa é a definição. Faz sentido? Isso é o que significa... eu vou escrever apenas curve aqui. Ok. Então, a hora do Plicker chegou. Quero consultar opiniões. Onde que eu vou escrever? Vou apagar isso. Qual a pergunta? Tá bom? Agora tá bom, né? Ok. Então, para o Plicker, temos dois grupinhos A e B, temos uma φ que é homomorfismo, então vou escrever assim. Qual a briga? Nada. Nenhuma? Ok, tá. O objetivo do Plicker é escolher das A, B, C, D a mais forte que é garantida. Lembramos o que significa a mais forte? Ok. Então, temos... todas têm a ver com curve. A primeira é que o curve é um subgrupo de A. A segunda, que é mais forte que essa, aqui pode adivinhar o que seria mais forte ainda do que ser apenas um subgrupo? Ok. A outra que é mais fraca de todas essas, que já é garantida praticamente. Sim. E o D, nenhuma dessas em cima. Vamos lá. A pergunta é qual dessas é garantida? É garantida, tá? Se eu sei apenas disso, que eu fiz o homomorfismo de um grupo A para um grupo B, qual dessas eu posso garantir? Mas, olha, se eu consigo realmente garantir essa, claramente eu consigo garantir essa também, e claramente eu consigo garantir essa também. Então, vocês vão escolher a mais forte das quatro que eu consigo garantir. Faz sentido? Ok. Bora?
Ian, Antônio, Gustavo, Maria, Caio, Danilo, Isaac, Pedro, Anderson, Mateus, Carlos, falta no Matias, Kival? Manuel, Juliana. Acabou? Tu esqueceu o teu clicker mesmo? Tá. Ok, as respostas são... ok. Tem uma resposta que caiu aqui. Essa a resposta, não sei quem respondeu isso, mas essa seria a pior resposta aqui. Por que a pior resposta? Não, porque defensivamente quer definir essa conjunto de... A gente já sabe que eu quero fazer subconjunto de A. Aqui deveria ser melhor assim. Já que estou falando de subconjunto. Porque olha, a definição de que são todos os bichinhos do A tais que fazem algo. Então não tem chances dessa coisa ser errada. Então o D com certeza é errado. Agora o resto foi distribuído de uma maneira interessante. Agora o mais forte nessa questão era sobre, a partir dela, conseguir implicar as outras? Sim. A questão de força, se eu comparar essas três, é meio óbvio. Essa é a mais fraca, depois essa, depois essa. Só que isso não significa que eu vou escolher essa, porque talvez ela não é garantida. Quero das garantidas a mais forte. E aqui, assim, só para ver, foram 2, 6 e 4. Ok. Que tal demonstrar essas coisas? Vamos... essas coisas significam que a primeira que eu vou precisar demonstrar, mesmo se eu quero defender essa opinião, meu primeiro dever seria demonstrar que é subgrupo, porque para ser subgrupo normal, cuidado com isso, é erro repetido. Não quero ver isso na prova. Se você quer demonstrar que algo é subgrupo normal, você primeiramente precisa garantir que é subgrupo, ok? Não vai se preocupar com conjugações ou com classes esquerdas e direitas, se você sequer sabe que ele é um subgrupo. Então, vamos lá demonstrar a primeira dessas duas, que eu quero fazer um subgrupo de A. Vou fazer isso agora logo. Vou apagar isso. Só para confirmar isso, mas nada garante que a gente vai ter um homomorfismo que manda alguma coisa para a identidade, né? Nada garante que o kert phi é habitado. Temos como inferir isso. O filomorfismo, logo respeita a identidade, logo a primeira parte aqui já era. Então, qual a primeira parte que eu preciso demonstrar? O que significa isso? Eu preciso demonstrar que a identidade de quem? Do A está no kerf. Ok? Mas está. Ok? Por que está? Eu tenho que a identidade do A é mandada a partir da φ para a identidade do B, porque o φ respeita a identidade. Logo, a identidade pertence no kerf. Essa parte é a parte mais fácil. E agora o que eu vou fazer? Se eu quero verificar que algo é subgrupo,
Tenho duas maneiras. Ou poderia seguir a definição, que me obriga a verificar mais duas coisas. Que ele é fechado pelo resto da estrutura, que significa operação fechado e inversos fechado. Ou eu posso aproveitar o OneTest. Vamos tentar com o OneTest. O que eu vou precisar mostrar aqui? Como vou começar então? Sejam... Já que eles vão no... AB é ruim. Vou pegar XY aqui. Vou pegar K, K1, K2. Ok. XY onde? E o que eu quero? Que XY menos 1 pertence ao kernel Φ. Ou seja, XY menos 1 igual a D. É B. O φ disso. É isso que eu quero. Ok? Bora calcular isso, um minuto. Ou verificar isso aqui. Ideias? Tem só duas ideias. Por quê? Aqui deveria ser fácil agora. Eu tenho XY no curve. Eu quero garantir que a fim manda esse bicho no EB. O que eu posso fazer? Matias. O que eu ia calcular aqui? O φ de x y menos 1 igual a. O quê? X operado com φ de y menos 1. Φ de x operado com φ de y menos 1. Vou apagar um pouco essa coisa aqui. Ok. Por quê? Porque φ respeita a operação. Próximo passo, alguém mais? Espera. Gustavo. Vai ser a identidade B, operado com a identidade B. A identidade de B. Operado com a identidade B. Calma aí, vamos fazer uma coisa cada vez. Identidade B, cooperado com... Então vamos fazer outra que vai dar mais trabalho, né? Φ de x versus... A identidade B. Ok. Identidade B. E o que você está usando aqui? Ele pertence ao kernel. Ah, peraí, não. Não, o y menos 1 não. Sim, então tá, vou seguir o teu caminho.
Precisamos um passinho mais aqui. Então vamos lá. A identidade de quem? De B. Operado com o resto. E o que eu estou usando aqui? A escolha de X, certo? O X foi escolhido para ser membro de Kerf, é exatamente isso que eu estou precisando aqui. Isso é igual a... Ok, sim, uma dica geral, porque não sei porquê, mas eu estou vendo isso muito corrigindo provas. Não carregue essa coisa, certo? Um belo momento você vai precisar apagar esse EB aqui, certo? Então, ao invés de carregar em cada coisa, apague logo, para ficar aqui com uma coisa mais simples. -1. Ok? E isso é o que é identidade. Isso nem vou, não. Eu vou enfatizar que nem vou justificar isso. Igual ao φ de y e tudo isso menos 1. E agora eu vou verificar isso. Por que estou verificando isso não isso? Porque isso eu trabalhei todo esse tempo com grupos. Eu acabei de começar o meu trabalho em homomorfismo, eu vou verificar isso, justificar isso. Qual é? Sim. Ok. E agora? Igual é B. Menos 1. Por que é? Muito bem, a escolha de y. E agora isso é o EB, que nem vou justificar aqui. Ok? Concluímos o que então? Logo, x, y, pertence ao kernel de... Esse carinha é igual ao B e era exatamente o que eu queria, certo? Se eu quero enfatizar isso, logo o xy menos 1 pertence ao Kerf. E era meu alvo. Ok? Faz sentido? Porque isso significa pertencer no Kerf. Significa que a FIM mandou você a identidade do B. Alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui? Então já esse deveria ser meio surpresa, ainda mais se a gente conseguir o subgrupo normal, que é olhando quais são os caras que foram mandados para a identidade do B, essa coisa não apenas um subconjuntinho, ele conseguia ser um subgrupo. Que coisa, a coisa do laranja. Sim? E tem outro erro nesse desenho, Tem. Esse grupo ele era para dividir a... Muito bem. Aqui já temos, nesse momento, sabemos mais um erro que tem no desenho. Ele precisa pelo menos mais uma coisa aqui, certo? Então essa coisa aqui talvez seria, vamos dizer aqui. Agora, W. Agora, talvez não tenha mais erros, certo? Vamos ver que vai. Ok? Estamos ok? Bem, apago tudo isso e agora vamos demonstrar. Tem duas coisas que precisamos demonstrar. Vamos aproveitar e fazer esse exercício aqui. Vou demonstrar logo que é subgrupo normal, porque de fato é. E agora é aquela coisa feliz, porque o que significa meu alvo? Um bocado de coisa, certo? É aí que posso escolher qualquer uma delas para usar aqui. Então, cada um pode escolher qualquer que ele quer. Num certo sentido, isso também é ruim, porque você tem tantas opções, né? Mas, na vida real, é bom ter essas opções. Vamos tentar demonstrar? Eu tinha dado uma dica geral, e não é tão questão de preferência. Em geral, realmente acaba sendo mais fácil. Alguém lembra qual é pelo menos minha recomendação? Não é que garanto que vai ser a coisa mais fácil sempre, mas se é para começar com uma, qual seria melhor começar aqui? Puxado pelas conjugações, ou conjugadoras, sei lá como chamar assim. Então vamos tentar demonstrar assim. Vamos tentar demonstrar que o Kerf vou escrever assim. Porque não é um sigma só, né? Para cada Gzinho é um novo sigma.
Bora matar isso, que é fácil de matar. Tem dúvida? Não entendi por que sigma. Peraí, tu não entendeu? Porque isso significa isso? Essa é a definição disso. O que significa subgrupo normal significa que é subgrupo e também faz isso. Mas a gente viu 7 definições equivalentes. Então, qual dessas significa não acaba sendo tão importante. Aquela que a gente escolheu como a definição, aquela que eu preferi dar não acabou sendo essa. Acabou sendo que a ideia de Carlos funciona. Porque é pouco melhor pressão no coração, que normal significa que ele consegue criar um quociente que vai ser compatível com a operação e tudo mais. Mas é meio difícil trabalhar com essa definição. Então, vamos escolher realmente essa. Assim, para lembrar o que significa isso, o que significa agora que eu quero fazer conjugação fechado? Para todo azinho no A, eu vou escrever isso em 2 formas. O kerf é fechado por qual operação? Sigma. Isso. É sigma A fechado. E agora vamos traduzir isso também. Para todo azinho no A, o que significa? Para todo casinho no kerf. Para todo casinho no kerf. O que acontece? A, K, A menos 1. Sim, já que estou traduzindo isso, seria que o sigma aplicado nesse K, o que faz? Pertence ao kerf. Pertence ao kerf também, sim. E para traduzir isso, o que é sigma? A, K, A menos 1. Also known as menos 1, está no kerf. Então, meu alvo é para todo A, para todo K, essa coisa pertence no kerf. O que significa isso a partir de um passo vita? Que é, sim, que o A K menos 1 vai para onde? Para a integridade do B a partir da φ. Ou seja, que o φ disso é igual a B. Toda essa coisa praticamente está no meu rascunho, que quero entender melhor o que eu quero demonstrar. E agora que eu sei o que eu quero demonstrar que para todo azinho no A, para todo casinho no kerf, essa coisa. Então, meu alvo, no final das contas, depois de pensar pouco, percebo que meu alvo é apenas essa coisa aqui. Vamos demonstrar isso. Alguém fechou? 1, 2, 3, 4. Caio.
Como começa aqui? Ok, justo. Vou usar plural, ok? Já que tenho dois para todos lá. Ok, sejam o quê? Ok. E agora? Sim, vamos calcular. Eu vou calcular, agora como eu hago essa igualdade, certo? Com a escolha de Caio de variáveis, é realmente essa, não preciso substituir nada. Então vou calcular o que é o φ de AK-1, e espero que vamos conseguir que ele é a identidade B. Primeira linha de cálculo, Caio. Já pode usar o quê? Fala de novo. Ok, tecnicamente o que você está usando aqui? E ainda mais algo? Porque aqui, mesmo que eu estou aproveitando uma certa maturidade de grupos, que significa que a gente sabe que são comutativos os grupos, então eu posso escrever isso sem confusão. Eu falei o quê? Comutativos. Obrigado. Associativos. Então eu sei que essa coisa aqui tem igualdade aqui para qualquer coisa dessas, então aqui não existe confusão. Mesmo assim, aqui é uma operação binária. Talvez você associe na esquerda, na direita, isso não importa, mas aqui tecnicamente ia ser essa coisa aqui, φ de K A-1, ok? Mas no próximo passo, Caio ia aproveitar que a φ respeita a operação aqui, então isso ia acabar sendo o quê? φ de φk operado com φ de A-1. E talvez seja nas parênteses aqui, agora está de boas. E agora eu tenho o quê? Uma coisa operada com o produto de duas coisas, eu ia falar o quê? Ok, então vou escrever apenas assim. Certo? E é exatamente esse passo que Caio escondeu aqui. Dá para desculpar essa pressa aqui? Eu acho que dá. Então é melhor realmente aqui escrever apenas isso. O φ de A, estamos praticamente, entre certas aspas, que a gente vai entender melhor isso nos conjuntos de funções e relações, estamos distribuindo o que sobre o que? Quem pode adivinhar aí? Que? Quase sim, mas que distributividade seria essa aqui estranha? Qual operação de qual operação? Aplicação? A gente está falando que, praticamente estamos falando que a aplicação distribua sobre aplicação com φ distribua sobre a operação do grupo. Mas vamos esquecer isso, a gente vai discutir sobre isso na próxima aula de conjuntos de funções e relações, talvez. Isso seria φ de A, operado com φ de K, operado com φ de inverso de A. E como vamos justificar isso? Sim, a φ respeita a operação duas vezes. Ok, pronto. E agora isso é igual a, Caio? Φ de A o quê? Φ de A vezes a identidade B, ok? Vezes? Por quê? Muito bem, escolha de K. O que significa a escolha de K aqui nesse caso? Muito bem, o que significa que pertence não quer? Exatamente isso. Ok? Isso é igual a... Muito bem, não fique carregando essa coisa aqui, essa vai sair no momento que está ao sair já. Então, φ de A operado com φ de A-1. Isso é maturidade aqui, ok? Somos maduros. É maturidade, ok. Não, mas estamos maduros, tá certo. Essa coisa eu nunca entendi porque trocou. Enfim, igual a... φ de A operado A-1. O que você está usando aqui? φ
respeita a operação. Aí estamos quase lá, vamos continuar por esse lado aqui. Igual? Igual a fim de identidade do ar. Eu vou estar usando o que aqui? Obrigado. Igual. Coloca média. Maduros ou maturidade? Escolhem. Ok. E a próxima? Identidade B. O que eu estou usando aqui? E respeita. Não é legal que daqui umas aulas essa coisa vai acabar sendo justificada por maturidade também? Fim respeita identidades, mas agora não. Agora precisamos ver a justificativa. Sim. Outro caminho. Outro caminho, sim, muito bem. Aqui temos um outro caminho, que era aquele caminho que eu queria falar antes, que isso que antes não existia, agora existe. A partir desse ponto? Sim. Muito bem. Então, a partir desse ponto, em vez de continuar para cá, aqui eu vou querer uma cor. Vamos para... para cá. Seria igual a... No caso, um segundo. Sim, S vai ser igual... ok, igual. FA operado com inversos de A. Porque FI respeita os inversos. E cuidado aqui, outra justificativa, certo? Aí. Φ respeita os inversos. Que é igual a identidade B. E agora a igualdade B. Maturidade. Isso. Economizamos um passo. Sim. Tinta. Só que, enfim, gastamos muita tinta para escrever os dois. Alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui? Não? Ok. Peraí, nesse caso não. Sim? Eu achei que a gente ia justificar aquilo ali de outra forma, porque se for para ser maturidade, a gente podia colocar maturidade a partir do que ele faz também. Né? Não, aqui estou usando apenas que um cara operado com seu inverso no mundo dos grupos é a identidade. Faz sentido? Ok. Então, vou apagar tudo isso, já que não tem dúvida nenhuma. Ok. Vamos um pouco discutir, assim, um preview do que vai acontecer no Zulip nos próximos dias. Espero antes da próxima aula. Mas, ok, acabamos de descobrir um subgrupo normal do A. O que a gente tinha nas nossas mãos e a partir disso conseguimos garantir esse subgrupo normal? Ninguém? Sim, o que nos permitiu fazer todo esse trabalho? Tem uma φ, então, que é o homomorfismo de A para B. Isso me permitiu definir o kernel, não preciso nada mais para definir isso. A gente demonstrou que, na verdade, o kernel ainda mais ele é um subgrupo do A. Então, a gente já sabe que precisa adicionar pelo menos W aqui, como eu falou, e tem um problema lá. A gente demonstrou, sem nada mais, que o kernel deve ser subgrupo normal. Faz sentido isso? Ok. O que eu preciso mudar agora bastante no meu desenho? Vamos adicionar mais uns caras aqui, para ficar talvez um pouco mais interessante. Já que tenho 3 caras fora do K, quantos mais eu quero adicionar aqui? Mais 2. Mais 2 seria ruim, né? Porque eu ia violar que o kernel é um subgrupo AD. Porque já que tem 3 caras aqui, eu sei que ele consegue particionar em 3. Ele cabe dentro do A certas vezes. Não, é 3, não é? Eu já tenho 3 aqui. Ah, tá. Desculpa, foi mal. Foi essa a confusão? Ok. Já tinha desenhado esse aqui, é isso? Ah, tá, ok. Bem, então eu sei que o K particiona o A, certo? Eu já sei que, na verdade, ele acaba sendo eu posso definir um grupo quociente aqui, já que tem um subgrupo normal. Isso o que significa no meu coração um subgrupo normal. A pergunta é o que eu posso inferir no meu desenho a partir dessas informações. A gente não discutiu nada sobre a coisa roxa aqui, que é a imagem de φ. O que vocês imaginam que eu poderia inferir sobre a imagem de φ? Eu já sei que ele é subconjunto de B. O que mais poderia inferir? Subgrupo do B seria a minha próxima alternativa. Qual seria a minha próxima alternativa? Subgrupo normal. Não vai acabar sendo subgrupo normal.
E é parte de você, um exercício para vocês é achar um caso que ele não é subgrupo normal mesmo, mas até aqui é garantido. Ele vai ser um subgrupo do B. E agora a coisa mais legal que acontece é a seguinte. Essa imagem aqui já é errada. Qual o erro que eu tenho feito aqui? Não divide Está falando do bocado que tem aqui? 2, 3. Ok. Corrigida? Ok. Vamos olhar nas coclasses do K. Eu vou chutar agora que elas são, de alguma maneira, não sei qual. Esses três, na maneira que eu desenhei, parece mais legal fazer assim, né? Esses três e esses três. Então, eu particionei no A a partir das coclasses do K, que eu posso fazer isso, porque ele é subgrupo. A partir do fato que ele é subgrupo normal, eu sei ainda mais. Eu sei que essa coisa laranja aqui é o que é? É um grupo, que é chamado grupo quociente, blá, blá, blá. Okay? Essa imagem que eu tenho agora, supondo que essa coclasse, as coclasses de K, está errada e eu quero alguém adivinhar qual erro aqui, como deveria fazer para consertar esse erro. O que está errado? Algo aqui na imagem. A ideia é chutar possíveis problemas dessa coisa. Tem 2 chutes, eu quero mais chutes. Vou chutar, não importa. O chute não tem briga muita. Tem 3 chutes que foi o último. O Gustavo desistiu. Que vale? Qual tu acha que vai acabar sendo um problema aqui? As coclasses são diferentes. Quais? As coclasses esquerdas e direitas. Mas é o subgrupo normal. Mas como assim são diferentes? A gente só falou de coclasse aqui, realmente não falei esquerda ou direita, exatamente por ser um subgrupo normal, eu falei, ok, vamos supor que as coclasses do K são essas. Mas no momento que desenhei isso, eu falo, ok, agora realmente tem um erro no meu desenho, qual seria o chute de qual deveria ser esse erro? Matias? Elementos de coclasses diferentes do A estão apontando para elementos da mesma coclasse do B? Acho que o que você quis dizer era correto, mas o que você falou, eu acho que nem compilou, pelo menos na minha cabeça. Fala de novo. Qual seria o problema aqui? Como posso consertar? Me fale uma coisa para fazer para consertar o problema. O que eu quis dizer foi que Φ, nesse caso, não respeita as coclasses. E eu acho que divide. Mas não temos definido. Eu gostei da maneira que eu estou tentando falar, respeitar as coclasses. Mas assim, a frase deveria significar que manda coclasses para coclasses. E aqui sequer temos coclasses. Ou está falando das coclasses da rocha? É isso que você quer dizer? A roxa não é uma coclasse, né? Não, rocha é uma coclasse porque o rocha é um subgrupo. Então é uma coclasse disso, só que aqui não temos garantia que as coclasses esquerdas e direitas vão ser iguais. O problema não seria... Ian, chute? Eu acho que todo mundo da mesma coclasse deve mandar para o mesmo cara. Exatamente isso. Então, no caso, essa coisa aqui, com certeza, não poderia discordar com as outras. Então, vamos supor que é mais ou menos assim, no caso. E esses 3 vão para onde? Para algum caso, aquele cidade só para... Agora, no meu desenho, não tem opção, certo? Não pode ser mandado fora, e essa não seria a imagem nesse caso. Então, esses 3 caras aqui, eu não sei como vou desenhar isso, vou para cima. Sim. Ok, não é nada bonito, mas enfim. Ok. Oi, é feio, eu sei. Não. Era outra coisa, Sim. A gente demonstrou que kernel é um subgrupo. Vamos lá, a gente tem demonstrado isso, eu deixei... Um segundo, a gente não demonstrou isso, mas eu já dei um spoiler que é verdade, e vocês vão demonstrar isso em casa. E eu já dei mais um spoiler, que não deveria ter dado, que em geral, a imagem de fim não é garantido o subgrupo normal. Então aqui eu procuro a coisa. Agora eu vou falar, sim. A gente, pelo que eu entendi, o senhor considerou que as outras coclasses também são subgrupos normais, né? Quadrado. Nenhuma coclasse, exceto a coclasse original, é sequer subgrupo. Então por que as outras precisam enviar para apenas um cara? Eu estou falando por que a pergunta é, né? É eu que falo isso. Eu estou falando por que esses 3 precisam ser no mesmo cara aqui e esses 3 no mesmo... Isso é uma coisa para verificar. Ok? Mas eu dei um palpite para, ok, talvez a imagem para melhorar, ser mais bonita, talvez essa vai ser uma obrigação. E é trabalho nosso verificar o palpite de Ian, que realmente está correto. O que Ian falou é que apenas com o fato que tem um homomorfismo de A para B, garanto que
a FI, entre as coclasses, não importa qual representante você vai escolher, a FI vai concordar entre os coclasseiros. Faz sentido? Mas isso é algo para verificar. Sim? Ok. E agora, para adiantar um pouco mais e terminar aqui a aula, o que está acontecendo aqui? Quero mais um palpite do que talvez a gente vai conseguir demonstrar. E a gente vai conseguir demonstrar isso e a gente vai acabar o assunto de grupos mais ou menos expondo. De grupos, não de disciplininha. Anderson caiu lá. Para cada na imagem da Cada rocha? Isso, para cada ponto na rocha, ela vai estar associada a uma parte da partição feita pela cardinalidade do kernel? Ah, não, peraí. Aqui isso foi coincidência. Um segundo, eu acho que se eu desenhar isso aqui, tu vai retirar esse palpite. O palpite é bom, mas vamos lá. Se eu pegar aqui mais 3 caras... Eu achei que tipo... Um segundo. E mandar esses caras, os 3, de uma maneira também feiosa aqui, para esse cara aqui, eu acho que eu já tenho um contra-exemplo do teu palpite ou não? Acho que não. Porque você falou sobre a cardinalidade das coclasses. Agora as coclasses são 4. A imagem também tem 4 caras, mas cada coclasse tem 3. Antigamente era 3 em cada coclasse. Mas seria exatamente isso mesmo. Tipo, O que você queria falar? Então, fala. seria que cada pontinho na imagem ia mandar para uma parte de uma partição e cada parte tem a mesma quantidade de membros que o kernel. Um segundo. Agora eu entendi a última frase que você falou e é meio pleonasmo. Por quê? Porque já sabemos que as coclasses entre si, sem sequer olhar disso, já sabemos que as coclasses têm quantidade, certo? Mas o resto que você está falando tem algo a ver com onde quero chegar. Aqui tenho... Precisamos olhar para isso para falar o que é o palpite que eu quero ver. Juliana? Ou não? É sem isso? Quando você falou isso daí, eu fiquei... Retirar, ok, vamos lá. Algo que tem a ver com isso também. Que bom, tem a ver com isso. Sem dúvida, mas seria tipo, se a gente tem uma coclasse que é sobre o grupo normal, então todas as outras coclasses vão ser sobre grupos normais? Como isso tem algo a ver com isso? Vamos lá. Ian? O grupo da imagem do FI vai ter a mesma cara que o grupo quociente. Qual grupo quociente? Muito bem. Seria isso. Temos um grupo quociente aqui que vou denotar como com A dividido por... Já sei que esse cara é subgrupo normal, então essa coisa, que tipo de coisa é? Grupo, certo? E é chamado como grupo quociente do A partir do subgrupo normal kerf. E no meu coração, qual cara é aqui? Nos meus olhos, na verdade, qual grupo é esse aqui? Os laranjas. Então, se eu me afastar muito aqui, como vai aparecer essa imagem que tenho aqui? Vou desenhar isso. Vou desenhar isso aqui, é suficiente o espaço aqui. Vai ter 4 laranjas aqui. Ok. Uma delas eu sei que é a identidade do cara, qual é? Essa. Essa aqui é a identidade. E no B, eu quero olhar apenas no roxa. No roxa. Tem 4 roxas. Então, o que Ian está dizendo é que os 4 roxas aqui realmente é. E quem é a identidade aqui? Vai ser esse cara aqui. Eu perdi. Não. Então, a afirmação é que esses caras são isômorfos. Então, esse carinha aqui é isômorfo ao qual grupinho? Teoremona. Teoremão, sei lá. Isso deixo para o Zulipa, para brigas e tudo mais. E também deixo uma coisa super interessante para pensar. Conseguimos, no final das contas, a partir de um kernel, chegar num subgrupo normal, num normal. Vou escrever assim. Então, me deu um kernel, eu já tenho um normal.
Grande pergunta é se a gente consegue o caminho contrário. Se você me dar e parte do desafio aqui para pensar em casa, até a próxima aula, é o que significaria o contrário. Esse entendo na seguinte forma. Você me dando um kernel, ou seja, precisa de um morfismo e tudo mais, mas se eu tenho um kernel, corresponde nisso a ter um subgrupo normal nas minhas mãos. Será que se eu começar um grupo, sem saber nada de homomorfismo, saber nada disso, tenho apenas um grupo e olho num subgrupo normal dele, será que posso inferir um certo kernel também? Deixo isso para pensar. Dúvida ou sim? Um certo kernel seria inferir uma certa... Não sei, tua pergunta é poderosa. Faz parte do processo de entender o que significa isso e depois tentar justificar. Bem, então até quarta-feira.